Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pico Talks. Eu sou Igor Botelho e tenho o prazer hoje de receber aqui comigo a doutora Alda e Samuel. Então sejam muito bem-vindos para essa conversa que a gente vai desenvolver juntos aqui para entender um pouquinho mais sobre a carreira de vocês, sobre o negócio, sobre o propósito da Alvisage. Então, é com vocês. Muito obrigado, Igor. Meu nome é Samuel, como você disse, e eu estou aqui para representar a nossa marca. A Alvisage, eu e minha mãe criamos juntos, já tem... A marca em si, ela tem 1 ano, mas minha mãe já tem 33 anos de odontologia, E aí a gente já tá juntos há mais ou menos uns 3, e a gente foi entendendo, assim, esse movimento mesmo de tentar criar uma marca que fosse um pouco maior do que só a doutora Alda Calista, Pra gente poder atender mais pessoas, às vezes pensar lá no futuro também ter outras unidades e tudo mais. Sim. A Alvisage surgiu um pouco disso, a gente deve explicar um pouco isso mais pra frente, Mas é basicamente isso. Show de bola, muito bem. Eu sou Alda Calista, E eu já tô aí na odontologia, já tem uma jornada aí de 33 anos e sou muito grata, assim, a Deus por ter me proporcionado e desenvolver o meu talento através da minha vocação, Sim, bacana. E aí eu tô aqui pra gente bater um papo. Isso aí, legal demais. Então eu queria entender um pouquinho também, até para quem está nos assistindo agora, como que nasceu a Alvisage, qual foi a trajetória dela até chegar aqui, o que vocês passaram, enfim, o que vocês têm de lições ali para trazer para a gente como nasceu a Alvisage, Acho que você pode começar e depois eu falo como é que eu entrei. Vai na timeline, Então, eu comecei carreira solo, E atendia primeiro pacientes clínico geral, trabalhei em prefeitura durante um certo tempo, logo que eu me formei, sempre com um olhar muito voltado, assim, para odontologia mais social, de ajuda, de proporcionar saúde bucal para as pessoas até menos favorecidas. E ao longo da minha jornada eu fui dar aula no curso técnico, já em prótese dentária, porque eu sou filha de protético, Legal, no sangue. Tá no sangue. Eu sempre tive essa vontade, essa vocação de ser dentista desde muito jovem, por influência do meu pai mesmo, De ver ele fazendo as próteses. E eu sempre acompanhando. Eu lembro quando eu era pequena, me perguntar, o que você vai... Aquela pergunta clássica, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, eu vou fazer dente. Sempre gostei bastante. E aí, depois eu fui trabalhando com o clínico geral, fazendo de tudo, porque a odontologia, ela era bem isso, Era mesmo que aquele faz tudo. Desde extração, canal, cirurgia, próteses. E eu fui acabando me voltando mais para a área de reabilitação, por conta mesmo dessa questão da prótese, Fiz a minha primeira especialização em prótese e me apaixonei. Logo depois fiz a segunda especialização em disfunção temporomandibular, que são as disfunções da ATM, E há pouco tempo, assim, de uns 6 anos para cá, eu conheci as facetas em resina, porque até então a gente só trabalhava como reabilitador com cerâmicas, porcelanas. E me apaixonei pelas resinas, são materiais maravilhosos. É transformador, Transformador, Igor. Assim, hoje eu consegui agregar, um resultado estético através das facetas em resina com as minhas reabilitações protéticas. E Samuel veio para trabalhar comigo tem mais ou menos esse tempo e revolucionou, assim, a minha carreira no sentido, ele vai poder explicar melhor, Legal. Assim, com a visão mais de empreendedorismo e abriu os meus horizontes e hoje eu me considero, assim, muito bem-sucedida por conta aí desse apoio dele aí, com essa cabeça aí de gestor. Que legal, muito bom. Então, no meu caso, eu comecei estudando engenharia de produção aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, E lá no curso eu fiz... participei de alguns projetos, empresa júnior e esse tipo de coisa. E eu via muito contexto que meu pai e minha mãe estavam envolvidos, Minha mãe sempre atuou na área odontológica. Meu pai, de uns 10 anos pra cá, começou a tentar auxiliá-la nessa outra parte administrativa. Legal. Eu trabalho em outros contextos de empresas maiores e tudo mais. E eles se uniram e montaram uma clínica, E aí eu via os desafios que eles passavam, como que foi, assim, pra eles começar um negócio e tudo mais.
e via várias coisas na engenharia. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo auxiliá-los em alguns desafios mesmo, sabe? E aí, lá em 2018, quando eu estava na engenharia de produção, eu fui percebendo muitas coisas. 19, eu comecei a implementar algumas. Aí 2020 veio pandemia. Na pandemia eu mudei um pouco meu foco. Eu pensei que eu queria fazer concurso. Aí eu fiquei estudando para concurso e tal, nem envolvi tanto com a clínica. Só que em 21, e acho que é uma questão muito vocacional mesmo, né, mãe? Em 21, depois para cobrir férias de um funcionário, eu voltei assim para a clínica. E nessa volta, eu fiz alguns cursos específicos para a área, né? Legal. Então tem algumas mentorias muito direcionadas para dentistas e eu fui vendo, assim, bebendo de muitas fontes. E fui percebendo alguns problemas mesmo na operação, alguns vícios da operação dos meus pais. E um dos principais, que eu falava muito com minha mãe, é que ela tinha uma lógica de atendimento muito voltada para convênios odontológicos, para muito mais em termos de quantidade do que qualidade dos atendimentos. Mais varejo, assim. Né? Exato. Uhum. E minha mãe passava assim, às vezes tinha dia que atendia 25, 30 pacientes num dia só. Meu Deus. E já com quase 30 anos de formada e com várias especializações, com um trabalho muito acima da média do que a gente via assim no mercado. Falei, mãe, eu acho que a gente precisava de mudar um pouco essa rota, sabe? Mudar esse posicionamento seu. Muito por conta do que você é, de fato. Você é uma autoridade na área. Você não começou agora, você não está experimentando. Sim. Você já faz casos muito complexos, já entrega coisas, transformações reais e tal. E aí, em 2021 para cá, a gente mudou o posicionamento da marca, né? Então, a gente saiu desse contexto de convênios, uma clínica mais popular e tudo mais. Criamos a Dr. Aldo Calisto, Instituto Aldo Calisto. Legal. Fizemos o brand da minha mãe e tal. Eu conheci vocês pelo Instituto Aldo Calisto. Instituto Aldo Calisto, exatamente. Por que o Instituto, né? Porque minha mãe também começou a dar algumas especializações, alguns cursos e tal. Falei, poxa, acho que faz sentido a gente agregar essa outra área de formação também. E aí, isso foi dando certo, só que a gente percebeu a demanda de uma marca que fosse mais focada na odontologia mesmo, por isso a Alvisage, a gente criou ela, a Alvisage Odonto Estética, pensando nos atendimentos odontológicos, que a gente estava percebendo que os pacientes procuravam o instituto e imaginavam que podia ser alguma instituição, alguma coisa do tipo, e estava dando umas confusões, assim. Aí por isso que a gente separou. O Instituto ainda a gente tem essa prerrogativa de dar curso e tudo mais, se mantém como uma marca, legal. Só que a gente fez essa ramificação, sabe? E assim, aproveitando, né, o gancho, Alvisage, né? O que significa Alvisage e o que isso representa hoje, né? Toda marca, quando ela vai ser criada, a gente carrega algum significado. Sim. Algumas empresas trazem esse significado de forma tangível, outras às vezes só para fazer o checkmark ali de ter um propósito, mas acompanhando vocês, eu entendo que existe sim uma conexão entre o propósito de vocês de marca em relação ao que vocês fazem na ponta, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho do porquê do Alvisage, né? O que significa Alvisage, o que isso passa para o cliente na ponta também, legal. Né? Eu lembro muito do naming disso aí, né? Do projeto Alvisage, e aí a gente estava tentando sempre pensar em alguma coisa que envolvesse o que a gente mais gosta de fazer, que é a reabilitação oral. Reabilitação oral é a gente entender a boca, o sorriso, todo, né? E aí, o primeiro aspecto é esse AL, né? E aí vem do OL lá do inglês, mas também é o AL de Alda, e a gente quis brincar um pouquinho com isso. E o Visage, que é rosto em italiano, né? E aí, por que a gente tem essa lógica? Porque todos os sorrisos que a gente entrega, a gente não quer entregar um sorriso que seja desarmônico com quem a pessoa é. Sim. Que é uma das nossas principais críticas, né, mãe? No mercado odontológico de hoje. A padronização da beleza, exatamente. Não respeitando as características da pessoa, do sorriso, do tom de pele, da fase de vida que a pessoa tá também, sabe? Então, como a gente quer não simplesmente entregar sorrisos por aí, mas a gente quer entregar transformações reais, né? A gente quer conciliar isso. E a questão estética tá em torno de toda a marca, né? Tá no subtítulo, aquela flor de lótus, né? Que tem em várias clínicas de estética também. Porque eu acho que o nosso grande diferencial, a gente vai falar um pouco mais disso, mas o grande diferencial é que todas as nossas reabilitações orais são muito bonitas esteticamente também, sabe? A gente conhece várias clínicas de reabilitação oral, tem vários referências assim pra gente no Brasil inteiro, mas que consegue conciliar essas reabilitações no sentido funcional e de saúde, que é importantíssimo, mas com uma estética acima da média, é um diferencial, sabe? Então, aproveitando, pessoal, o Samuel falou uma coisa muito importante, viu? Eles têm um portfólio muito bonito, então acessa lá no Instagram, tá? A gente vai deixar o link na descrição para vocês já poderem, né, acompanhar ali as transformações que são realizadas por eles, né? Então, é bem legal, isso é muito real. Se quiser falar um pouquinho disso, mas de como conciliar estética e função mesmo.
Era sempre um desafio, assim, na minha visão, né? Como eu vim de uma odontologia mais tradicional, ali, tradicional, né? De muitos anos atrás, 3 décadas, né? E hoje, assim, da última década para cá, a odontologia deu um salto, não só a medicina, né? Com os avanços tecnológicos, com a evolução da ciência. E a odontologia não ficou para trás. E hoje a gente tem não só um acesso à tecnologia, mas essa visão tanto holística mesmo, do global, né? De entender a pessoa como um todo, que não é um dente numa boca, mas uma pessoa que tem uma boca que tem um dente, né? É partir do todo por um menor. E antes era o contrário. As pessoas, elas iam pontualmente ao dentista para cuidar de uma dor de dente, de um dente que quebrava, enfim. Hoje a gente, por trás, tem toda uma causa, e aí o efeito desse dente fraturado, às vezes está escondido ali uma parafunção, que é o bruxismo, ou algum hábito que a pessoa tem. E trazer mesmo esse todo, assim, essa função mastigatória correta, porque eu falo sempre com os pacientes que o que funciona na boca é belo, né? Então, se não tá bonito, tem alguma coisa errada, não tá funcionando bem. A verdadeira beleza é funcional. Justamente. Mesmo. Então, se a gente trata a função, a gente com certeza tem um ganho estético. Ah, legal, muito bem. Falando de reabilitação oral, assim, quais são os sinais ali? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo a nossa conversa, ela entende, mas ela às vezes não sabe observar os sinais que ela precisa, né? Para buscar uma reabilitação oral, assim, quais são os sinais mais comuns, ou às vezes sinais que ela precisa tentar encontrar ali para saber que ela precisa de um processo de reabilitação oral, né? Como leigo, geralmente o paciente vem procurando por causa do sintoma e não do sinal, né? E aí ele vem com a queixa de dor, de desconforto, que eu falo, olha, tudo que sente é sintoma, tudo que a gente vê é sinal. Ah, legal. E os sinais, a pessoa tem que ter esse olhar para ela, né? Sim. E a vida corrida, às vezes ela não percebe, e aí eu vou dar aqui algumas pistas, né, de no autocuidado mesmo, ao escovar, usar o fio dental, prestar atenção em alguma trinca no dente, retrações gengivais, a gengiva subindo e aparecendo a raiz. Legal. Uma desarmonia no sorriso, um lábio mais caído que o outro, ou o esforço, a pessoa que só mastiga de um lado, o porquê disso, cliques ou zumbidos no ouvido, barulhos ao mastigar na articulação, né? Isso também é um sinal que gera um sintoma também, que pode gerar dor, né? Hoje eu estava conversando, inclusive, com um amigo, só porque esse tema é muito interessante. Ele estava falando que ele tá tendo muita dificuldade para dormir, que é extremamente ansioso. Sim. E que tá sentindo muita dor atrás da nuca e tal. Aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi, mas aqui, você tem bruxismo? Ele categoricamente não tem bruxismo. Mas todos os sintomas estão ali, né? Todos os sinais necessários para um bruxista estão ali, mas não, bruxismo eu não tenho, não. E no final das contas, hoje em dia, praticamente todos os pacientes, né, que a gente tem algum nível de bruxismo. Porque tem um gatilho emocional de ansiedade muito grande. E o cenário hoje oferece a condição assim. Nossa Deus. Não ajuda, né? Exatamente. Falando, por exemplo, da odontologia do sono, né? Explica para quem está ouvindo para a gente um pouquinho do que é a odontologia do sono, porque é uma correlação que hoje as pessoas fazem muito com a ansiedade, com aquilo que a pessoa não vai remeter geralmente na boca, né? Talvez é o último lugar ali que ela vai prestar atenção para fazer uma associação, né? E às vezes o problema está ali, oculto. Com certeza. Né? Então, assim, tem algum sinal, o que é, o que ela pode tentar, né, identificar, igual o seu amigo, né? O seu amigo, para ele, estava tudo certo, né? Mas você com poucas perguntas, né, mapeando o comportamento, você conseguiu entender, né? Então explica pra gente um pouquinho sobre a odontologia do sono. Acho que não vai poder falar mais tecnicamente, mas eu acho que tem um ciclo vicioso, né? Sim. E aí, é o caso desse amigo meu, eu acho que é o caso de muitas pessoas que estão nos ouvindo também, que começa com, às vezes, muita ansiedade. Aí tem a parte ali da insônia, dificuldade de dormir. E aí, enquanto tá ali, e a própria insônia em si já é muito estressante, né? Então tende a ficar apertando, rangendo o dente, preocupado e tal. E aí isso
inicia-se, né, talvez um processo, mas também perpetua um processo de bruxismo, de apertamento, e aí começa a trincar dente, começa a retrair gengiva e tudo mais, né? Então a gente vê que o sono e qualidade do sono está diretamente relacionado, tanto talvez ao início dessas disfunções, mas também à perpetuação delas. Sim. E trabalhar bem a higiene do sono, porque hoje o sono, ele que traz para estar revigorando, né, para estar trazendo essa saúde não só física, mas mental. E é interessante que as pessoas falam que existe ainda um preconceito de falar, eu sou bruxista, eu tenho bruxismo, porque as pessoas sempre pensam, não, eu não tenho ninguém, eu durmo com a minha esposa há anos, ninguém nunca me falou que eu ranjo e etc. Mas a gente ter esse princípio de procurar ter uma boa higiene do sono, ter um tempo, né, para se preparar para o sono e buscar, às vezes, um recurso de não estimular muito a questão de telas hoje, né? As pessoas ficam muito ligadas, é um desafio. Muita atividade física noturna, né? Os pacientes, às vezes, vão para a academia 10 horas da noite. Enquanto está treinando, tá apertando, né? Fazendo força. Porque existe o bruxismo da vigília, que é durante o dia, que geralmente é o apertamento mais clássico, e o bruxismo noturno, que é o rangir cíclico e também o apertar. Com situações assim que causam muita destruição para o sistema, não só a questão dos dentes, mas da musculatura, tanto cervical quanto a musculatura facial. O paciente me relata, eu acordo com fadiga muscular, eu já acordo de manhã com dor de cabeça, né, na região temporal, que é a cefaleia tensional. Isso justamente porque tá ansioso mesmo, tá apertando, tá rangindo, e não está tendo esse cuidado para ter uma boa higiene do sono, né? Realmente, assim, nos dias atuais, com o nível de estímulos que nós temos, né, o dia inteiro, com tela, celular, computador, ansiedade, televisão, notícia, combo. Isso aí tudo, né, vai contribuindo negativamente para isso se agravar, né? E eu acho que tem mais um ponto que você pode explicar melhor, que é também a relação que ter a necessidade de uma intervenção, por exemplo, de uma reabilitação oral, colocar a dente no lugar, fazer com que a mordida funcione perfeitamente. A gente tem visto vários casos em que fazer isso, resolver os problemas de função mastigatória mesmo, tem auxiliado as pessoas a ter um sono melhor também, né? Com certeza. Porque o contrário é muito realidade. Assim, pessoas que têm disfunções faz com que também o sono seja prejudicado, aumenta ronco, vários outros problemas, né? Sim. Então, assim, a gente tem feito tratamentos globalizados, envolvendo outras especialidades, fonoaudiólogo, médicos e etc., para tratar o sono das pessoas. E uma das causas ou uma das questões que tem prejudicado também é a própria ausência de dentes ou mastigação não tão bem equilibrada, né? Função... Na verdade, a má oclusão, que é o mau engate dos dentes, não seria a causa primordial, né? Seria algo que perpetua o bruxismo. Entendi. Então, o gatilho geralmente é por estresse. E eu falo muito isso porque também pacientes que não têm dentes podem ter bruxismo, né? Então, é muito do emocional, é muito da questão muscular, do músculo ele ter esse trabalho de eliminar a tensão através dos movimentos. Então, às vezes o paciente usa dentadura e tem bruxismo, né? Usa uma prótese e tem bruxismo. Então, é muito gatilho e estresse mesmo. Agora, em contrapartida, quando existe um desalinhamento dos dentes, uma falta de dentes que causou uma interferência ali porque o dente vizinho migrou por falta de apoio, isso tudo faz com que o próprio organismo fique tentando resolver um problema que a pessoa não está resolvendo, né? Através de um aparelho ortodôntico, ou de um implante, ou de uma reabilitação. Então, são fatores secundários que perpetuam a doença. Legal. E assim, né, aproveitar que a gente está falando sobre isso, tem algum caso que marcou vocês, assim, que
emocionou, né? Porque a gente trabalha ali muitas vezes com o sonho da pessoa, né? Assim, uma reabilitação oral, seja uma faceta, eu sei que a gente está trabalhando ali com vários sentimentos, né? Claro. Então tem algum caso que vocês podem relatar, né? Que marcou ali de fato a jornada de vocês até aqui, ou alguns casos também, né? Porque com certeza é mais de um. Como eu sou reabilitadora, são vários casos, né? A todo gente dia passa por isso, assim, com uma certa frequência, mas a gente acaba até mesmo se emocionando com alguns pacientes pela história de vida, por tudo que a gente acaba, porque uma reabilitação às vezes demora mais tempo, né? O paciente tem que vir mais vezes e a gente acaba criando ali um elo, né? Uma amizade até. E a Dona Lourdes foi um caso agora recente que uma mulher com 50 mais, que já estava com um grau de bruxismo muito avançado, né, a doença já mais severa, e perdeu a altura de todos os dentes da boca, assim, desgastados severamente, alteração de cor muito forte, ela já estava com as relações sociais totalmente comprometidas, já não saía mais socialmente, uma mulher super alegre, mesmo com os dentes muito gastos e muito destruídos, gostava de sorrir bastante. E chegou a me procurar com essa queixa, assim, de que por várias vezes, durante muitos anos, ela ia até o dentista, restaurava pontualmente um dente e outro, mas como ela não tratava a causa, as restaurações quebravam, não ficavam, era a conta de fazer a restauração e perder essa restauração em pouco tempo. É um acúmulo de frustração muito grande, né? Sim, ela já estava desanimada com o tratamento odontológico. É interessante, porque assim, ela chegou inicialmente, né, mãe? Não com o objetivo de fazer uma reabilitação oral. Ela queria continuar no que era o modus operandi das clínicas, de forma geral, que é ficar tapando esses buracos, né? Então solta aqui, cola ali. Apareceu uma restauração aqui, vai lá. Com vários problemas, assim, estruturais gigantescos, graves, mas que, infelizmente, muitos dentistas acabam fazendo vista grossa, né? Sim. Às vezes já tem até um pouco de medo de falar assim, não, vamos fazer uma transformação? Porque tem que ter muita coragem, eu falo isso muito com ela, pra fazer uma reabilitação oral, sabe? Sim. A coragem por parte do dentista, o paciente também tem que topar, é uma empreitada que a gente brinca, né? Às vezes de 8 meses, de idas e vindas e tudo mais. Só que é uma coragem que vale muito a pena, sabe? É um esforço ali que a gente faz, que a gente se une, cuida, acolhe mesmo as pessoas, para que depois, quando a transformação vem, minha mãe vai contar um pouquinho do caso da Lourdes, né? É tipo assim, é mudança de vida, de fato, assim, a gente acredita muito nisso. Só que, infelizmente, né, o que a gente mais vê, assim, na maioria das clínicas odontológicas, são pessoas que vão tampando os buracos aqui, ele faz a restauração solta. E ela veio assim, doutora, faz isso aqui pra mim, né, pontualmente e tal. E minha mãe trouxe essa perspectiva. Sim, isso é a minha rotina, né? De experimentar, o paciente vem para tratar, vem com uma queixa ou duas e a gente descobre por trás daquele problema existe vários outros, é a né? ponta do iceberg, assim. Justamente. E aí eu explico. E assim, o caso dela, ela de imediato, ela entendeu. Ela mesma falou, eu preciso de uma reabilitação. E como a gente tem na Alvisage um time de 7 especialistas, né? Eu sou ali meio que a líder direcionando. Né? Mas eu não tô sozinha, né? Até porque reabilitação oral passa por várias, multidisciplinar, né? Passa por várias especialidades. E ali a gente conseguiu fazer os implantes, ou seja, ela tinha muitas falhas de dentes importantes para mastigação, que isso também é super importante eu falar aqui, que quando o paciente não tem dente posterior para mastigar, acaba sobrecarregando os anteriores, que são os dentes da frente, então nada fica, nada para. E aí a gente colocou os dentes onde ela não tinha dente, levantou a mordida dela para ela ter espaço para reconstruir o sorriso, porque quando vai se perdendo a altura dos dentes, já não tem nem espaço para colocar material, né? Levantamos a mordida, reestruturamos o alinhamento dos dentes dela. E assim, a cereja do bolo foi justamente a estética completa,
a alteração, ela queria uns dentes mais claros, que era o sonho dela, porque ela tinha os dentes bem amarelados, né? E conseguimos trazer uns dentes claros, não artificiais. Eu quero deixar isso aqui registrado. Claro, é muito importante. Porque Não hoje... é o dente do Firmino, não. É, Eu não tenho essa referência, por favor. Não é a técnica de piano. Já se transformou num estigma isso, assim. As pessoas hoje têm aquele medo, né, de fazer um tratamento estético e ficar com aquele dente parecendo chicletes, né? Exatamente, muito branco, sem textura, sem translucidez, com aspecto muito artificial. Então, a gente trouxe um aspecto supernatural e hoje, assim, a gente tem uma relação não só de paciente e profissional, de amizade mesmo. Ela manda fotos, ela viaja, ela faz questão. Vai no casamento felizão. Vai no casamento, manda foto pra gente. Olha como é que eu tô. Com um sorriso, né? Com um sorrisão. Selfie, né? E isso, assim, sinceramente, não tem preço. Eu imagino. E, assim, a gente falando sobre esse tema, né? Me veio sobre a importância da gestão do envelhecimento dentário, né? Sim. E é uma coisa que, às vezes, nós jovens aqui, a gente, né, vai vivendo a vida ali, né? Não se preocupa com a saúde bucal de forma preventiva, né? Mas a gente sabe, né? Vai desgastando, um problema vai aparecendo outro, mas quando já aparece um problema lá na frente, é sinal que a gente não olhou lá atrás. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância, né? Da gestão do envelhecimento ali dentário, né? Por que isso é importante as pessoas se atentarem desde agora, e até aquelas mesmas que já estão ali, né, mais velhas, 50 a mais, que ainda dá tempo dela conseguir, né, resultados melhores, né? Então, se vocês puderem trazer um pouco dessa clareza ali para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Acho que seria muito importante. Eu acho que é um tema que ele tanto vai falar muito com a minha geração, né, que está chegando aos 30, na casa também ali dos 40 anos, que ainda os problemas não são tão graves assim, não tem tantas dores, o nível de desgaste ainda é super controlado, sabe? Porque quando a gente já vê os casos que são os mais comuns de reabilitação, que são os casos de mais de 50 anos, são pessoas, como é o caso da Lourdes, né, que os desgastes já são muito severos, né? Então a intervenção ela é muito maior, o investimento é muito mais alto, né? Então a gente percebe que se essa pessoa tivesse pensado nisso 10, 15 anos antes, e tivesse resolvido, por exemplo, o problema do bruxismo, que é um problema super mais tranquilo de resolver. Às vezes, colocar o dente no lugar certo. Tem gente de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, tá faltando um dente só. E poderia resolver com o implante e tá lindo. Vai vivendo, né? E vai vivendo, e aí os dentes começam a migrar, e começa a dar problema. Ou às vezes uma intervenção ortodôntica, né? Vários desalinhamentos ali, que a pessoa vai deixando passar. E aí o longo prazo na odontologia vai tendendo a ser prejudicial se não há essa intervenção, sabe? Então essa gestão de envelhecimento dental ela é tanto para quem tá mais novo, que vê às vezes que tem, poxa, não é simplesmente por questão estética. Tem uns desalinhamentos aqui, outros ali, e eu quero resolver só por questão estética. É legal você se sentir bem consigo mesmo, mas é porque se isso não é resolvido, e quando a gente fala do gestão do envelhecimento, se isso não é resolvido, com o passar do tempo, e infelizmente isso vai acontecer vez ou outra, ou começa a perder dente, ou começa a ter problemas de dor, ou começa a ter problemas na gengiva, né? Então assim, quando a gente fala de gestão de envelhecimento, e a gente tem falado muito disso com os nossos pacientes, vamos quando você está mais novo resolver e não deixar isso acontecer lá na frente, mas também quem já está com seus 50 anos mais, ainda dá tempo, né? Tem várias pessoas com 50 anos mais, 60 anos mais, que fazem uma reabilitação oral, a gente mantém a maior parte dos dentes dela mesmo, para não ter que depois, quando chegar nos 60, 70 anos, que é a fase que geralmente as pessoas já estão acostumadas a arrancar os dentes e pôr dentadura e tal, isso não precisa acontecer, porque a gente brinca que a dentadura é como se fosse um braço mecânico, né? Não é o que Deus fez, os dentes naturais da pessoa. Então isso não é um caminho interessante, depois ter que arrancar os dentes e colocar a dentadura, sabe? A gente quer cuidar para que as pessoas tenham dente para a vida toda, sabe? Dentes mesmo, naturais e tudo mais. E é claro que, por exemplo, colocar as facetas estrategicamente, fazer um alinhamento ortodôntico, colocar dente onde não tem, além de ficar bonito, mas é para preservar os dentes naturais, preservar o que Deus fez mesmo, né?
Legal. Você tem alguma coisa declarada, doutora? Eu não me aguento, né? E assim, eu falo muito isso com os pacientes hoje, que os dentes é até o final da vida. Sim. E eu venho também de uma cultura onde as pessoas, elas tinham a ideia de que se chegar aos 50, 60 anos, já era normal ganhar o par de dentaduras como presente. Sim. Isso não é uma verdade mais. Hoje os dentes, eles têm condições plena e total de durarem a vida inteira. A pessoa comer seu churrasco à vontade. Sem medo de morder uma maçã. Sem medo de morder uma maçã. Sorrir para as fotos, né? Se sentir confortável em qualquer ambiente, sem medo, sem preocupação, que vai cair, que vai quebrar, que vai soltar. Então, hoje é uma realidade ter dentes até o final da vida, e dentes bonitos, dentes saudáveis, sem mau hálito, sem sangramento, sem trincas, sem fratura. E isso é a gestão do envelhecimento. É ter dentes. Sim, infelizmente, a pessoa já perdeu, como o Samuel falou, 50, 60 a mais, mas ainda assim, há condição de se restabelecer aqueles dentes, se restabelecer a mordida através dos implantes, seja o que for, mas que a pessoa procure ter dentes, sim, até o final da vida. Legal, e assim, uma coisa que eu percebo muito em vocês, eu vejo sempre muito o sentido de ajudar, o propósito de ajudar, né? Não é aquela odontologia, né? Aquela clínica onde a pessoa vai chegar e vai ser tratada como um mero produto, mas sim de você entender a importância, né? Se aquilo que eu vou recomendar, se aquilo que o paciente, às vezes, ele chega querendo é o que de fato vai ser melhor para o tratamento dele, para a longevidade bucal dele ali, né? Então, assim, eu queria, de onde que vem, né, essa missão, esse desejo de ajudar, né, da Alvisage, de vocês, assim, né? Qual que é a fonte ali, talvez, dessa riqueza, né? Que é um diferencial muito grande na minha visão. Legal. Acho que toda semana, a primeira coisa que a gente faz lá na clínica, na segunda-feira, é um devocional, né, mãe? A gente junta com a nossa equipe, faz uma leitura bíblica, ora, e a gente deixa claro, pelo menos tenta deixar, né? Porque a nossa cultura, antes de qualquer coisa, antes de ser uma empresa que precisa de ter lucro, antes de todos esses aspectos, é cuidar das pessoas, sabe? E cuidar daqueles que Deus nos entrega mesmo. Que as pessoas que chegam até lá, a gente acredita muito que a nossa missão é cuidar delas e respeitar quem elas são, respeitar o tempo delas também, as características e tudo mais. Então a gente vê como uma vocação dada pelo Senhor mesmo, e acho que isso está muito claro para mim, para minha mãe. A gente tem colocado isso muito para os nossos funcionários também, e a gente tem conversado disso demais, que é por amor às pessoas, sabe? Eu acho que você perguntou sobre a origem é do amor mesmo, esse amor que se doa, que se entrega, que tem coragem, né, para pegar um trabalho que às vezes foi feito por vários dentistas, várias frustrações e falar assim, não, nós vamos assumir isso aqui e nós vamos até o final juntos. Vão ter intercorrências no meio. Reabilitação oral é complexa. Sim. Mas a gente vai garantir que a gente vai dar o nosso melhor. E assim, todos os resultados, para a graça de Deus, assim, são sempre muito legais, porque a gente se esmera muito, né, mãe? Todo mundo é muito estudioso, todo mundo trabalha muito bem, faz as coisas com muita excelência, sabe? Então, muito mais do que, assim, ser uma clínica que fatura muito, uma clínica que vende demais e tal. A gente é uma clínica que cada pessoa que chega até nós, a gente quer se esforçar ao máximo para cuidar muito bem dela, sabe? E tem desafio. Eu falo que reabilitação é fazer uma reforma com o sujeito morando dentro. Quem já passou por isso. E se tem uma coisa que às vezes os consultores não gostam é de reforma. Né? Porque é você fazer exatamente o que você falou. Você vai pegar 3, 4 trabalhos ali e ter que refazer. Remendo, puxadinho aqui. Ele tá mexendo num dente, descobre um negócio que tá Não, isso, todo dia. E assim, tem que ter coragem. E o Senhor tem nos entregado esse talento, essa habilidade. Assim, a minha oração ao longo de todos esses anos da minha jornada profissional tem sido Deus me dá habilidade, senso estético, sensibilidade, humanidade, porque é uma área que as pessoas ainda têm medo, têm traumas, né? Sim. A odontologia do passado era um pouco
não tinha esse cuidado que a gente tem hoje. Eu brinco que eu procurei criar o ambiente da Alvisage, um ambiente bem aconchegante, sabe? Que não remeta cheiro de eugenol. Eugenol é um medicamento que o dentista usava mais antigamente, hoje menos, que é aquele cheiro característico de dentista, de canela forte. Dentista aqui perto. Tem um dentista aqui perto. E era tudo muito branco, com aquele ruído da turbina do motor. Nossa, tudo. Então hoje a gente procurou fazer um ambiente bem acolhedor, esteticamente agradável, o mais leve possível, com música ambiente, cadeira com massagem, televisão no teto e tal, para trazer mais a pessoa para um lado dela ficar mais à vontade, diminuir os traumas, né? Eu gosto muito de uma escuta apurada, entender os traumas que elas têm, que elas trazem, tranquilizá-las, mas saber que a gente tá junto nessa empreitada, né? E assim, as pessoas realmente, elas se sentem cuidadas. Eu percebo isso desde a primeira conversa. Elas acreditam no propósito da empresa, da Alvisage, elas entendem desde o momento que elas chegam, que elas entram em contato conosco, eu sinto que isso é uma verdade. E elas ficam realmente buscando serem cuidadas por nós. Sim. Tá dando um feedback também, assim, totalmente verdadeiro. Eu e minha esposa, nós fizemos, né, um diagnóstico inicial, né, com vocês, e o feedback que eu dei para minha esposa e que ela se sentiu também em comum, eu falei assim, olha, parece que a gente tá sendo cuidado pela nossa mãe, né? Tem atenção, aquele ambiente tranquilo. Gente, isso aí parece uma coisa, eu falei, nossa, eu tenho muitos filhos. Olha, Igor, é incrível. O paciente vira pra mim e fala assim, nossa, mas eu gostei tanto da doutora Alda, ela é tão maternal. Exatamente. Eu falei, gente, minha mãe tá cuidando aqui dos meus dentes, me deu um diagnóstico legal. Tipo isso, puxa a orelha também, igual a mãe. Tem que puxar. Puxa a orelha também. A responsabilidade é sua, hein, mas o cuidado é dela. Exatamente. Então, esse feedback sincero aí foi muito legal. E naquele dia, especificamente, né, a gente estava um pouco mais para baixo, foi um ponto muito bom. A gente saiu de lá e foi um ponto positivo, a gente ter conversado. Então, esse sentido de cuidado, de abraço foi muito bom, né? Legal. Então já fica aí o feedback, um depoimento. Que bom, cara. Bom. Legal. Agora falando um pouquinho também sobre o Hub, né? O Alvisage, o Hub da Alvisage. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Quando vocês me apresentaram, eu assim falei, olha, fantástico, muito bom, né? Torna todo esse processo acessível, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco para as pessoas entenderem mais sobre o Hub, né? O que é o Hub, quais os benefícios, como as pessoas, né, podem aderir ao Hub, né? O Hub, ele começa muito conectado com essa lógica de acompanhamento e de prevenção, mais do que necessariamente uma intervenção maior, que é a reabilitação, né? Então, às vezes a reabilitação, o investimento é alto, o tempo gasto também é muito alto. Só que tanto a gente, quando finaliza uma reabilitação, a gente quer que esse paciente seja acompanhado pela gente, né? A gente brinca, é igual tirar um carro da concessionária e ter que pagar o seguro, e ter que cuidar e as manutenções, né? A ideia do Hub é essa mesmo, de você poder finalizar um tratamento, uma intervenção e ser acompanhado no longo prazo, mas também para aqueles que não precisam de uma reabilitação, mas não querem precisar de uma reabilitação, a gente criou esse produto pensando também nesse público. Então, por isso que eu falei que o envelhecimento dental é tanto para quem é mais novo e que tem que ser acompanhado para não chegar lá na frente e precisar de um cuidado, uma intervenção maior, quanto para as pessoas que já estão mais velhas, que precisam de reabilitação, quando finalizar também serem acompanhados, porque tudo precisa de manutenção, né? Tudo precisa ser acompanhado. Tudo na vida, né? Tudo na vida, exatamente. Assim, a odontologia e de forma geral, assim, é entendido por todos os estudos que de 6 em 6 meses é importante qualquer ser humano fazer a profilaxia, manter a limpeza em dia, né? Então, remoção de tártaro, remoção de placa, etc. Isso aí é para todo mundo, 6 em 6 meses. Só que não é um hábito da população de fato, né? As pessoas não têm isso como um hábito. Não, é muito difícil. Mesmo. Então, o que a gente pensou? Poxa, a gente vai criar um produto, e aí o Hub veio também nessa lógica, que vai fomentar isso, vai estimular as pessoas a cada 6 meses irem fazer esse acompanhamento, fazer a limpeza e tudo mais. E se a gente parasse por isso, né? Se a gente falasse, olha, o Hub basicamente é uma assinatura que de 6 em 6 meses você vai fazer a sua limpeza. Isso já é legal, mas a gente quis também agregar coisas a esse produto. Então, quando você entra pro Hub, você também entra pro nosso clube de benefícios. E lá no Hub tem, além das limpezas de 6 em 6 meses, a gente tem, assim, mais de 15 mil lojas parceiras que você vai ter desconto lá.
Então, sei lá, desconto na Araújo, desconto Netshoes e tudo mais, pra gente também motivar as pessoas a entrarem. E telemedicina 24 horas com telepsicologia também, que a gente pensou, poxa, vamos olhar para, né, a visagem, essa questão mais sistêmica. Então, dentro da assinatura do Hub, é um valor, assim, legal, assim, né? Acho que todas as pessoas minimamente conseguem pagar e que consegue a gente garantir que essas pessoas vão estar fazendo um acompanhamento de 6 em 6 meses, vão estar se prevenindo de problemas que podem se tornar maiores no futuro, e aqueles que já cuidaram têm a garantia de que, poxa, por exemplo, a maioria dos casos de reabilitação a gente faz as facetas em resina no final. E aí, sei lá, lascou um pouquinho, né? Quer dar um polimento numa resina, alguma coisa do tipo, você está seguro pro resto da vida enquanto você estiver no Hub. Então é um produto que está sendo muito bem aceito, os nossos pacientes gostam muito, sabe? E a gente fica no pé também, olha, tá vencendo a sua limpeza de 6 meses, você já tá coberto, vem fazer. Então aí também tem aquela tranquilidade, poxa, eu tô pagando, eu vou lá e faço, e aí a gente garante que essas pessoas estão muito bem acompanhadas, muito bem cuidadas. Mais ou menos isso, né? E é a questão da cultura da manutenção e da prevenção. A gente ainda está caminhando, né, para isso. Né? É um processo de educação. O paciente finalizou, a gente traz essa realidade. Olha, você fez agora um investimento na sua saúde, transformou seu sorriso, sua autoestima. Vamos manter isso aí em dia para não ter nenhum problema. E assim, a adesão dos pacientes que passam pela reabilitação é praticamente 100%, porque sabe que por tudo que passam ao longo da vida, por ter chegado no ponto que chegou, né, de precisar de uma reabilitação, e como o Samuel falou, os jovens, para evitar de ter um problema maior também, estão aí dentro do processo. Não, legal. Falando de uma perspectiva de futuro, né, assim, o que hoje a Alvisage, ela tem, às vezes, de novidade para lançar, se vocês puderem falar, né, enfim, ou de perspectiva, né, da odontologia, né, tanto do ponto de vista de entrega de serviço, né, ou seja, do que o cliente vai ser recebido ali na ponta. O que vocês têm para trazer para a gente aí, de uma certa forma? Eu gostaria muito, assim, que a gente conseguisse furar um pouco essa bolha, sabe? Porque tudo que a gente tá falando aqui é nosso sonho, é o que a gente acredita, é realmente a base é o amor, igual a gente tá falando, só que a gente entende que isso ainda é muito pouco conectado com a maioria das pessoas. O grosso das pessoas ainda só vai no dentista quando sente dor, ainda estão preocupados em fazer remendos pontuais, não só das pessoas, mas os dentistas estão assim, né? Então a gente gostaria muito, assim, que a nossa marca, mas principalmente o que a gente acredita, pudesse alcançar mais pessoas mesmo, sabe? Mais pessoas entendessem a importância de observar os probleminhas que às vezes são só a ponta do iceberg, mais pessoas também entendessem a importância de um olhar mais global. A gente gostaria de estar em outros bairros para além aqui do bairro Castelo, né, na região da Pampulha, onde a gente está. Tem várias pessoas que estão em outros lugares, às vezes em cidades metropolitanas e tudo mais, que ligam pra gente e falam, Samuel, eu gostaria muito de ir aí, mas aqui fica longe e tal. Então, dos nossos objetivos futuros é ter outras unidades mesmo, para atender mais pessoas e tal. A gente não gosta, talvez, da ideia, né, mãe, de ter um lugar gigantesco. Nosso objetivo não é esse. A nossa clínica funciona muito bem com minha mãe e os especialistas. 2 cadeiras ali, todo mundo vem, se sente acolhido, é muito esse ambiente caseiro. Vai ter que criar um clone da doutorado para a próxima Exato, unidade, né? A gente tem que pensar só nesse desafio. Ou ela vai ficar só visitando as unidades ali. Exatamente. Eu falei isso com minha mãe recentemente. Ela uma das questões da minha mãe é, poxa, Samuel, eu quero muito ser avó. Eu amo ser mãe, eu amo cuidar de casa. Essa é uma missão pra você. Essa é a missão. Essa é a minha Aí eu falo, vocação. mãe, eu sei que essa é a sua vocação, mas eu acho que você consegue treinar outras pessoas, outras mulheres, às vezes, pra ir por esse caminho, porque esse caminho, ele tem muito mais significado do que você simplesmente chegar e fazer um tratamento e ir embora, sabe? Sim, com certeza. É claro que a gente brinca com essa questão maternal, mas tem vários aspectos, assim, da forma como minha mãe cuida dos pacientes, da forma como minha mãe passa os orçamentos, os tratamentos, que muda realmente vidas, né? E é muito por conta desse cuidado. Então, a gente gostaria muito que, além da Alvisage quanto marca, a gente pudesse também fomentar o instituto, treinar mais pessoas, mais dentistas que acreditam nisso que a gente está falando, que queiram também seguir esse espaço, sabe? Então, é um pouco disso. Muito bom. E é o meu sonho, assim, eu tenho essa vocação de ensino, né? Eu gosto, eu tenho facilidade, né? O dom de ensino. E aí eu quero realmente, assim, eu já tenho um curso já pronto, já tá no forno,
de facetas em resina, que é algo que eu, graças a Deus, eu tenho um talento e foi treino, viu, gente? Eu tenho talento, mas foi muito treino, né? Tive que fazer propriedade. Muita faceta, comer muito arroz e feijão aí para poder chegar no nível que eu estou. Mas eu quero ensinar outras pessoas, outros profissionais a trabalharem com reabilitação, com estética, com facetas. Esse aí é um sonho aí que eu acho que já tá batendo na porta já. Se Deus quiser. Legal, muito bom. E assim, para quem tá nos assistindo que quer, né, começar esse processo, seja da gestão do envelhecimento dentário, né, ou seja, a própria reabilitação oral, ou às vezes, né, um próprio diagnóstico ali para ver como que está a saúde bucal, como que essas pessoas elas podem ter acesso a vocês, ao Visage, para fazer um agendamento, né, enfim, conta o caminho das pedras aí para quem está nos assistindo aqui. Legal. Então lá no nosso Instagram, né, o Igor mencionou, lá no Visage BH, a gente tem no link da bio o nosso número de WhatsApp, e aí você provavelmente quando você entrar você vai conversar com um dos nossos primeiros atendentes. A gente já tenta agendar ali na primeira conversa, mas todas as pessoas que a gente agenda com um diagnóstico, antes de passar pela minha mãe, elas recebem uma ligação do Richard, que ele é a pessoa que está hoje lá na equipe, para conhecer as pessoas mesmo, Legal. sabe? Explicar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente acredita e tudo mais. Então, entra no nosso Instagram, entra no Google, em todas essas mídias sociais, clica lá no botãozinho de WhatsApp, pode chamar a gente no site também, e aí a gente vai achar um melhor horário, marca um agendamento com minha mãe, conversa um pouco com o Richard pra gente entender em que pé que tá isso aí, explicar um pouco da nossa metodologia. E com minha mãe, gente, assim, é 1 hora de diagnóstico, mas talvez vira 2 e depois volta para uma 3ª hora. A gente não tem muito isso de, tipo assim, nossa, tem que correr porque tem que atender o próximo. A gente quer reservar um momento especial para vocês. Isso é um pouco do que eu falei, né? Que é uma clínica pequena e vai ser assim, enquanto der para ser assim, com muito tempo dedicado a cada paciente, com escuta muito ativa, né? Então, podem, assim, chamar a gente e vai ser um prazer cuidar de vocês. Muito bom, muito bem, beleza. E também eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, né, para as pessoas. Claro que esse podcast aqui, a gente já teve um conteúdo muito rico e com certeza isso já foi um alerta, né, para as pessoas se atentarem à saúde bucal, mas deixar uma mensagem personalizada mesmo para as pessoas, para que elas entendam a importância do cuidado, né, enfim, o que vocês, do fundo do coração, uma mensagem para quem está nos assistindo aqui. Eu penso no autoexame, né? As pessoas estarem atentas a sinais, né? Tudo no corpo da gente vai dando sinal. Uhum. E às vezes quando chega a ruir aquela estrutura ou causar uma dor mais forte, é porque o sinal já estava ali e a pessoa às vezes não estava dando a devida atenção, né? Sim. Um dos sinais muito importantes hoje que o próprio paciente pode observar é o desgaste nos dentes. Da borda dos dentes, fratura da borda de dente, desgaste dos caninos, que são dentes importantíssimos para poder guiar a mandíbula nos movimentos. E são sinais muito, assim, que a pessoa nunca observou. Fácil de identificar, né? Fácil de identificar com autoexame ali no espelho mesmo. Sangramento espontâneo na gengiva, na hora ou de passar o fio, ou na própria escovação, né? Gengiva saudável não sangra. Se tá com sangramento é porque tá doente, tá precisando de cuidado especial, né? Dores articulares, zumbidos no ouvido, clique, estalido na articulação. Fadiga muscular, né? A pessoa vai comer, vai num churrasco e volta com a fadiga muscular, com dor nos dentes, dentes abalados, com algum tipo de mobilidade, o dente começa a ficar bambo. A língua, observar bem a língua tem que estar rosa, a língua esbranquiçada é uma língua saborrosa, então é uma língua que causa muito mau hálito ou algum problema já digestivo. Enfim, assim, são as dicas mais principais de problemas pontuais, mas que geram muita dor de cabeça se o paciente vai deixando isso, né, silencioso, mas uma hora vai dar um alerta. Gente, a gente tem uma lista grande agora, né? Você pode anotar, volta um check lá. Faz um check. E se você tiver pelo menos 2 itens indicados, já tá complicado. Já vem conversar com a gente. Você precisa dar o Visage lá, né? Beleza. Samuel, você quer deixar alguma mensagem final aí pra gente? Cara, eu queria agradecer realmente pela oportunidade, sabe?
A gente tem falado disso muito internamente, eu acabei de mencionar que a gente fala isso toda semana com o nosso time, e poder conversar com mais pessoas, poder falar do que a gente acredita, assim, é um privilégio mesmo. Então, realmente agradecer. É isso, gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, né, doutora Alda, Samuel, por essa conversa, né? Que venham outras para a gente, né, divulgar e promulgar esse tema que é muito importante. Sim. E muito, infelizmente, muito negligenciado. Às vezes por uma imperícia, ou às vezes pela preguiça mesmo, né? Igual a gente falou aqui. Mas que esse conteúdo ele faça mesmo a diferença ali em quem está nos ouvindo, né? Que acenda uma faíscazinha que tem aquela mudança, a gente com certeza já vai ficar muito satisfeito, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês, né? O link vai estar aqui na descrição da Alvisage, do site, das redes sociais. Sigam a Alvisage nas redes sociais, a doutora Alda e o Samuel também. Também já vai estar aqui o nosso Instagram da Pico Digital. Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima conversa. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Um abraço.